Daí, pessoal, mais uma resolução. Representando no mesmo sistema de coordenadas os gráficos das funções reais de variável real f de x igual a logaritmo do módulo de x e g de x igual a x que multiplica x ao quadrado menos 4, verificamos que o número de soluções da equação f de x igual a g de x é... Então, ele quer o número de soluções daquela igualdade ali entre duas funções, né? Então, assim, rapidamente um comentário sobre isso. Olha só, se eu tenho duas funções, f de x igual a g de x, o número de soluções dessa igualdade equivale ao número de interseções dos gráficos. Como assim? Se eu desenho o gráfico de f e o gráfico de g o gráfico de f de x e o gráfico de g de x no mesmo plano, que é inclusive o que ele está indicando aqui como resolução, ele está me dando a dica, ó, representando no mesmo sistema de coordenadas. Então está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu represento essas duas funções no mesmo plano cartesiano, no mesmo sistema cartesiano, eu vou verificar quantas vezes essas funções estão se cruzando, quantas funções elas estão se interceptando. E justamente a quantidade de interseções entre elas equivale ao número de soluções da igualdade, né? Então, se eu quero o número de soluções da igualdade, verifico quantas são as interseções. Da mesma forma que em alguns exercícios, eles perguntam quantos pontos de interseções existem entre os gráficos. Bom, e tu faz a mesma coisa, estabelece igualdade entre elas. Tá? Então, na forma algébrica de resolução, tu estabelece igualdade entre elas e vai calcular quantos valores de x tu vai encontrar. E o número de valores de x equivale ao número de interseções. Só que isso nem sempre é possível ou é tão fácil de fazer algebricamente, fazendo o cálculo, né? Igualando as leis e fazendo o cálculo. Por exemplo, aqui eu faria isso, ó, logaritmo do módulo de x igual a x que multiplica x ao quadrado menos 4. Aí eu resolvo essa equação. Resolvendo essa equação, eu vou ter o número de x, ou o número de x que eu encontro, o número de raízes que eu encontro aqui, equivale ao número de interseções. Só que essa resolução aqui é uma resolução extremamente complicada. Então, não vale a pena. Então, qual é o caminho se o caminho algébrico está sendo complicado? É fazer o desenho. É uma resolução geométrica. Faço o desenho e verifico o número de interseções. Então, para resumir, quando eu preciso encontrar o número de raízes da igualdade entre duas funções, um caminho qual é? Um caminho é desenhar o gráfico das duas no mesmo sistema e verificar quantas vezes elas se interceptam. Ok. Então, vou fazer um estudo separado, ó, do gráfico da função f de x igual a logaritmo do módulo de x. Bom, então, para fazer isso e para que eu tenha um aproveitamento didático, eu vou fazer primeiro o gráfico base, vamos dizer assim, o gráfico normal, que é o gráfico da função log de x normal. Então, assim, ó, cruzando aqui no 1, isso aqui é a função, não vou botar nem nome nem nada, só vou botar assim, ó, log de x, tá? Normal, é como se fosse f de x igual a log de x. Então, esse é o gráfico. Se eu quero a função módulo do log, se fosse, em vez de módulo só do x, fosse módulo do log, que é uma função mais recorrente e mais comum, seria assim o gráfico. xy, aí a função seria assim, ó, também subindo aqui, também passando no 1, e aí eu reflito a parte de baixo, ó, essa parte aqui eu reflito para cima.
Isso se eu estiver falando da função módulo do log de x. Ou seja, é módulo de toda a lei. A função normal log de x é assim. Se eu faço módulo dela, o que acontece? Isso de qualquer função, tá? A parte que está abaixo do x, ela reflete para cima. Quer dizer, então essa perninha aqui, ó, eu dobro ela para cima e ela vira isso aqui, ó. Então essa perninha aqui, deixa eu mudar de cor. Essa perninha que eu estou fazendo aqui em vermelho, ó, ela corresponde a essa perninha de baixo que refletiu lá para cima. Isso por quê? Porque eu estou fazendo módulo de tudo. Ok? Então essa é a ideia. Mas não é módulo de tudo que eu tenho, é módulo só do x. Então como seria a função? Bom, então em vez de eu refletir em relação ao x de baixo para cima, eu vou refletir em relação ao y, da direita para a esquerda, já que o gráfico normal se forma do lado direito. Então, a função f de x igual a logaritmo do módulo de x vai ficar o quê? Vai ficar aqui normal para valores maiores do que zero, para x positivo, vai ficar normal. E aqui vai ficar refletida para a esquerda, também passando, só que aqui no menos 1. Então, isso aqui, ó, é o gráfico da função, essas duas coisas, né, todo ele completo, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, representam o gráfico da função log do módulo de x. Beleza. Agora eu vou para outra. A outra é g de x. Claro, né, porque eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar as duas no mesmo gráfico. Então, já sei que a função logarítmica ali é esse gráfico. Ó. Esse gráfico faz parte da minha resolução. Esses outros dois eu coloquei só para que tu tenha uma ideia. Ok? Então, g de x é igual a x que multiplica x ao quadrado menos 4. Bom, preciso fazer o gráfico dessa função polinomial. Então, vou, para fazer isso, né, a maneira mais usual é através das suas raízes. Então, aqui eu calculo uma raiz, que é o meu x1, que é 0. E daqui saem as outras duas raízes. x2 menos x ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4. X igual mais ou menos raiz de 4. X igual mais ou menos 2. Então dá para dizer que eu tenho o x2 igual a menos 2. E a terceira raiz, x3 igual a 2. Então eu tenho os três pontos, os três cortes no y. Então, fazendo um esboço aqui, ó. Eu tenho aqui as raízes. Aqui eu tenho uma, menos 2. Outra raiz aqui, ó, que é o 0, né? É a origem, passa na origem. Até porque não tem termo independente, né? Então vai passar na origem. E a outra raiz é 2. Então isso é só um esboço. E como ficaria? Bom, aí pode ficar assim. Ou pode ficar assim, né? Olha só. E aí como que eu vou saber qual dos dois é? Bom, aí eu venho pra cá, eu dou uma resolvidinha nisso. Ó. X vezes x ao quadrado dá x à terceira. Então, g de x eu também posso escrever x na terceira. E x vezes menos 4, menos 4x. E o que me interessa aí? Me interessa o sinal da frente do grau maior, que aqui é positivo. Como a função polinomial começa com sinal de mais, ela termina subindo. Então, o início da escrita da lei da função me diz como termina o gráfico. Então, esse gráfico termina subindo, porque olha só, ele é mais. Se fosse menos x ao cubo,
o gráfico terminaria indo para baixo, terminaria descendo. Mas como é mais, então termina subindo. Então ele tem que terminar subindo. Aí ficou mais fácil, ó. Termina subindo significa que aqui tem que ser subindo. Então aqui, ó, vai fazer isso. Tá aí o gráfico. Então esse é o gráfico da função g de x. O que eu tenho que fazer? Pegar esses dois gráficos aqui e juntar, né, e representar no mesmo sistema. Bom, aí eu vou fazer aqui um pouco mais caprichado, né? Acho que aqui embaixo vai ser o suficiente. Ó, vou colocar aqui os eixos. Eixo Y. E aqui eu vou colocar o eixo X. E agora eu vou desenhar as duas no mesmo, para verificar quantas vezes elas se interceptam. Vou começar com a função logarítmica, que passa no 1. Então vou representar aqui como sendo 1. 3 quadradinhos, aqui o 1. E aí a função ficaria assim. Está em vermelho aqui. Mas não esquece que tem a outra para o outro lado, né? A reflexão para o outro lado está aqui. Menos 1. E aí fica isso. Mais ou menos. Então isso aí é a representação vermelho da função f de x igual logaritmo do módulo de x. Tudo que está em vermelho representa isso. As duas perninhas aí. Ok, agora eu vou representar a função g de x, que é essa aqui, ó. Então a g de x eu referenciei pelas raízes, as raízes são menos 2. Então aqui 3 quadradinhos menos 1, mais 3 quadradinhos aqui menos 2. Então aqui eu tenho uma raiz. E aqui 3 quadradinhos 1, mais 3 quadradinhos 2. E aí eu tenho a segunda raiz e tenho também como raiz a origem. O 0. Ok. E agora eu vou desenhar, vou fazer esse desenho aqui, ó. Isso aqui, ó, eu vou transpor para esse desenho. Então olha só, está subindo pelo menos 2, vai fazer esse movimento, vai cruzar aqui na origem, vai descer aqui e vai subir no 2 e vai embora. E aí o que eu percebo? Bom, eu tenho que verificar quantas vezes se cortaram as duas soluções entre si, o azul e o vermelho. Então vou contar aqui, ó. Aqui tem uma posição de corte entre elas, aqui tem uma outra de corte entre elas e aqui a terceira de corte entre elas. Então em quantos lugares essas funções se cortaram? Em 3 lugares, ou seja, 3 pontos de interseção. Logo eu tenho 3 raízes e isso está na letra D. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.